Bem-vindos a mais um Top 5. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de um assunto bem interessante também, que é o mau uso e o abuso de substâncias anabólicas, entre elas esteroides, vou falar de outras substâncias anabólicas. E aí a gente vai discutir sobre esse assunto, vou passar para vocês as complicações, né, do mau uso e do abuso dessas substâncias, ok? Bom, galera, o negócio é o seguinte, ó, vamos falar rapidinho então a respeito do que é uma substância anabólica. Substância anabólica é aquela substância que a gente sabe que tem um efeito de crescimento, principalmente um crescimento muscular no corpo. Então, quando a gente usa uma substância anabólica, né, a gente sabe que essa substância vai proporcionar, né, uma tendência a gente ter um crescimento da musculatura. A gente tem que saber que existem vários tipos de substâncias anabólicas. Entre elas, por exemplo, um hormônio... Tive uma queda aqui em função do Wi-Fi, mas vamos lá. Então, um dos hormônios que nós temos naturalmente que são anabólicos, os hormônios anabólicos são a insulina, é um hormônio anabólico, né? Então a insulina faz com que nós colocamos a glicose para dentro das células, a glicose vai gerar, né, vai ser utilizada no consumo de energia do nosso corpo e ele é um hormônio anabólico. Só que assim como ele é anabólico, ele também é lipogênico. Ele faz com que a gente tenha uma tendência a aumentar a gordura. E o ideal, né, o que se busca sempre, principalmente para fins de saúde e também para fins estéticos, é que a gente tenha uma predominância de hormônios anabólicos e hormônios anabólicos que não causem a lipogênese. E entre eles, um dos hormônios anabólicos importantes que nós produzimos é a testosterona. A testosterona é um esteroide anabólico, tá? Porque ele é derivado do colesterol. E ele é anabólico e ele é lipolítico, ou seja, ele tende a queimar a gordura, a testosterona. Além disso, nós temos o GH, nós temos o hormônio da tireoide, enfim, nós temos diversos hormônios que atuam entre o anabolismo, o catabolismo e também a lipogênese e o consumo de gordura. O cortisol, por exemplo, é um hormônio que ele é catabólico, ou seja, ele tende a consumir a musculatura e ele também é lipogênico, né? Então, quando a gente tem cortisol em excesso, por exemplo, quando a gente está estressado, né, estamos angustiados, enfim, produzimos muito cortisol, situações de estresse, a gente tende a ter um acúmulo maior de gordura e um consumo maior da nossa musculatura. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios anabólicos. São hormônios que são muito utilizados, né, na medicina há muito tempo, tá? Principalmente para o tratamento de disfunções hormonais, para aquelas pessoas que têm uma deficiência na produção de determinados hormônios. E a gente sabe que todos os homens, a partir dos 30 anos, começam a apresentar uma queda na produção hormonal, que se inicia aos 30 anos e tem uma taxa de cerca de 1% ao ano de queda na produção hormonal, na produção de testosterona. E isso, aos 50 anos, muitas vezes é responsável pela presença de um hipogonadismo, que é uma deficiência hormonal. E essa deficiência hormonal acaba causando, né, uma série de consequências no nosso organismo, entre elas redução da libido, uma redução da massa muscular, uma piora da composição corporal, pode ocasionar também um desânimo, depressão, enfim, uma série de sintomas devido à deficiência de testosterona. Então, esses pacientes necessitam utilizar uma reposição de testosterona, mas muitas vezes o que a gente vê na prática é que também se utiliza hormônios, né, a reposição, na verdade não é reposição, é suplementação de testosterona, muitas vezes em níveis suprafisiológicos, para fins estéticos, né, para fins de ganho de massa muscular, de aumento de definição corporal, enfim, se sabe que isso aí se utiliza muito. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes se utiliza sem uma devida orientação médica e sem saber
o que pode acontecer com o nosso organismo quando nós realizamos a suplementação hormonal. Bom, então eu queria explicar para vocês o que acontece quando a gente utiliza um hormônio exógeno, quando a gente utiliza um hormônio que vem de fora do nosso corpo. A testosterona, por exemplo, ela é regulada no nosso organismo por um mecanismo neuroendócrino, ou seja, nós temos um mecanismo hipotalâmico, hipofisário, que são glândulas que nós temos no nosso cérebro, e essas glândulas é que fazem então a regulagem, né, de outras glândulas, por exemplo, no homem, o testículo, do aumento da produção de testosterona ou da redução de testosterona. Isso vai variar muito de acordo com a quantidade de hormônio que nós temos na corrente sanguínea. Uma vez que nós colocamos hormônios exógenos na nossa corrente sanguínea, ou seja, nós administramos hormônios exógenos, nós estamos interferindo nesse eixo hormonal. E quando nós interferimos nesse eixo hormonal, nós temos uma sinalização para os nossos testículos que nós devemos paralisar a produção de testosterona, ok? Isso ocorre muitas vezes mesmo em concentrações baixas de hormônio. Quando a gente repõe hormônio em concentrações baixas, já pode ocorrer uma inibição do nosso eixo hipotalâmico hipofisário, tá? Testicular. Então já pode acontecer isso. Então a testosterona, quando ela é administrada, ela pode ser administrada de várias formas. Ela pode ser administrada por via transdérmica, ela pode ser administrada por via intramuscular através de ésteres de testosterona. O que são ésteres? Ésteres são moléculas de testosterona que têm ligadas a ela um éster, e esse éster, dependendo do tamanho desse éster, que vai determinar a duração dessa liberação de testosterona, a farmacodinâmica desse medicamento. Então nós temos ésteres longos, que vão ter uma meia-vida maior, nós temos ésteres curtos, que vão ter uma meia-vida menor. Bom, então de acordo com o éster que nós vamos administrar, nós vamos então poder determinar qual é que é a meia-vida dessa testosterona. Quando nós administramos, além do testosterona intramuscular, nós podemos realizar então um implante de testosterona, nós podemos usar testosterona oral também, embora isso seja muito pouco utilizado pela toxicidade da testosterona oral. Então, enfim, tem várias maneiras que nós podemos administrar hormônios exógenos, tá? Mas as mais comuns são através da utilização transdérmica, através da utilização intramuscular e através da utilização de pellets. Então, quando nós colocamos na nossa corrente sanguínea um hormônio exógeno, naturalmente ele vai inibir o eixo, tá? Ele vai inibir mais de acordo com a dosagem que nós vamos colocar. E quando ele inibe o eixo, então ele passa uma sinalização para que a gente pare de produzir testosterona. Então, muitas vezes o que a gente vê, o que eu vejo no consultório, é que pacientes com uma testosterona mesmo normal, né, anteriormente, fazem uso, né, de testosterona exógena e depois vêm consultar comigo, porque quando param de utilizar a testosterona, o que vai acontecer? Vai acontecer naturalmente ficarem com a testosterona abaixo dos níveis normais. Por quê? Porque eles utilizaram testosterona exógena, inibiram o eixo, pararam de produzir a sua testosterona natural, e aí, naturalmente, o que acontece é que eles depois chegam com a inibição da testosterona. Só um pouquinho. Tiana, pode resolver ali pra mim, tá uma barulheira que não tô conseguindo concentrar. Deu. Voltamos. Então, quando a gente faz isso, os pacientes chegam muitas vezes com uma inibição do eixo, com a testosterona muito baixa. Além disso, quando nós damos doses muito altas de testosterona, o que acontece? Ao inibir o eixo, nós inibimos também a espermatogênese, porque a nossa espermatogênese, para explicar para vocês, é a nossa produção de espermatozoides. Quando nós inibimos o eixo, nós inibimos a nossa produção natural de espermatozoides. Então o paciente fica muitas vezes infértil.
ok? Então, quando se dá doses muito altas de testosterona, nós inibimos a nossa produção natural de espermatozoides. Essa inibição pode ser temporária ou já vi acontecer de ela ser permanente, de acordo com o tempo de uso da testosterona. Aqueles pacientes que utilizam por muito tempo, muitas vezes eles causam uma atrofia testicular que é difícil depois de reverter. Porque quem usa testosterona exógena por muito tempo tende a ter uma redução no tamanho dos testículos, pela atrofia testicular. Lembrando do eixo que eu falei para vocês. Quando nós administramos uma testosterona intramuscular ou uma testosterona transdérmica em doses muito altas, nós inibimos o nosso eixo e o nosso cérebro, através de hormônios, mandam mensagens para as nossas gônadas, para os nossos testículos, para que eles parem de produzir testosterona. Tá? E parando de produzir testosterona, também suspendem a espermatogênese. E com isso a gente vai tendo uma atrofia do testículo. O testículo vai reduzindo de tamanho. Isso vai variar de acordo com o tempo da utilização. Tá? Então, nesses pacientes que chegam com atrofia testicular, com azospermia, que é ausência de produção de espermatozoide, e com deficiência de testosterona, muitas vezes nós necessitamos fazer uma terapia pós-ciclo, uma terapia pós-administração de testosterona, onde nós vamos estimular o nosso eixo, vamos estimular o nosso testículo também a retomar a produção natural de testosterona. Isso muitas vezes leva tempo, demora meses, 6 meses. Não é do dia para a noite que a gente consegue resgatar muitas vezes a fertilidade no paciente e resgatar a produção natural de testosterona. A tendência do nosso organismo é sempre buscar o equilíbrio. Então, quando nós suspendemos bruscamente a administração de testosterona, nossos níveis normais de testosterona vão estar nossos níveis de produção natural vão estar muito baixos. E isso demora um tempo e nós muitas vezes temos que estimular para que esses níveis retomem a uma normalidade. Por isso que quando você for fazer a administração de um esteroide anabólico, da testosterona exógena, é muito importante que você saiba o que você está fazendo com o seu organismo e que você esteja bem orientado, esteja ciente das complicações que vão acontecer, dos efeitos colaterais que vão ocorrer no seu organismo, porque eles vão existir. Né? Não existe uso de testosterona exógena e que não haja nenhum efeito colateral. Tá? Então esse é um efeito colateral. O outro efeito colateral é que quando nós administramos testosterona, essa testosterona basicamente ela vai ser utilizada pelo nosso organismo e ela vai ser convertida em 2 hormônios. Ou ela vai ser convertida em dehidrotestosterona, o DHT, ou ela vai ser convertida em estradiol. Tá? E quem faz essa conversão são enzimas. São enzimas que se chamam aromatase, que faz essa conversão para estradiol, e 5-alfa-redutase, que faz essa conversão para a dehidrotestosterona. O que acontece? Quando nós temos, então, efeitos androgênicos, nós temos uma conversão para dehidrotestosterona. Então, muitas vezes, quando nós administramos testosterona demais, nós temos efeitos androgênicos demais. E também nós podemos ter efeitos estrogênicos demais, porque essa testosterona ela vai se ramificar e vai se converter em outros hormônios. E essa conversão ela tem questões genéticas que influenciam nessa conversão e ela tem também questões de cada paciente, enfim, pelos hábitos de vida dos pacientes. Muitas vezes nós podemos ter uma conversão mais estrogênica, uma conversão mais androgênica, tá? E essa conversão pode gerar uma série de efeitos colaterais, tá? Quando nós temos uma conversão exacerbada da parte de dehidrotestosterona, uma conversão androgênica, nós temos muitos efeitos androgênicos. Quais que são os efeitos androgênicos que vêm junto com essa conversão em dehidrotestosterona? Lembrando que a dehidrotesto, ela é muito mais potente do que a própria testosterona. Né? Ela, na verdade, é a fórmula ativa da testosterona. E ela que vai ter um efeito grande no anabolismo. Então,
Nós queremos que haja essa conversão para deidrotestosterona, mas ela não deve ser exagerada, ok? E quando nós administramos testosterona demais, nós podemos ter muita deidrotestosterona. O que vai acontecer quando a gente tem muita deidrotestosterona? Para vocês entenderem. Nós vamos ter efeitos androgênicos de queda de cabelo. Então, se a pessoa tem uma tendência a perder cabelo, ela vai perder mais cabelo. Ela vai perder cabelo mais rápido. Se ela iria ficar calva com 60 anos, se o indivíduo começa a usar a testosterona antes, ele vai perder cabelo mais cedo. Pode ficar calvo com 50 anos. Entendeu? Então, ela antecipa uma queda de cabelo. Isso ocorre com mulheres também que utilizam esteroides. Tá? As mulheres tendem a ter, então... mesmo em doses, obviamente que as doses para as mulheres são totalmente diferentes das doses para os homens, tá? Mas as mulheres tendem então a ter uma queda maior de cabelo, então esteroides são ruins para o cabelo, esteroides androgênicos, na verdade, são ruins para o cabelo, tá? Então isso é uma questão importante. Além disso, os efeitos androgênicos são relacionados à acne, as pessoas podem ter muito mais acne, oleosidade da pele, tá? Além disso, a testosterona pode então se converter de maneira... outro efeito androgênico importante, tá? Aumento da próstata. Quando nós temos deidrotestosterona demais, nós podemos ter um aumento da nossa glândula prostática, que é uma glândula que fica na saída da nossa urina, da nossa bexiga, né? E ela é responsável, então, pela produção do nosso esperma. Então, muitas vezes, esse aumento prostático, também em pessoas que têm essa tendência, que têm mais receptores de testosterona na próstata, nós temos uma tendência a ter a hiperplasia prostática. Nada a ver com câncer de próstata, tá? Mas com a hiperplasia prostática. Então, quando a gente tem deído demais, essa próstata pode crescer e essa pessoa pode ter uma hiperplasia da próstata com sintomas urinários de obstrução, dificuldade para urinar, mais precocemente do que ela teria. Então, se ela teria hiperplasia da próstata a partir dos 55, 60 anos, talvez ela comece a ter antes essa hiperplasia em função do uso da testosterona em excesso. Tá? Então, a pessoa que usa testosterona, ela tem que estar ciente que existem essas consequências, tá? Tanto na fertilidade quanto nessa questão da conversão da testosterona em determinados hormônios. Outro hormônio, então, que a testosterona se converte é o estrogênio, que é o hormônio feminino. Tá? E essa conversão se dá por uma enzima que se chama aromatase. E quanto mais gordura nós tivermos, mais nós produzimos essa enzima. Então, muitas vezes, aquelas pessoas erroneamente acham que, não, eu vou tomar testosterona para emagrecer, estão gordinhas. E aí usam testosterona. O que acontece? Essa testosterona se converte muito mais em estrogênio e elas vão ter muito mais efeitos estrogênicos. Vão ter mais acúmulo de gordura ainda, vão ter o risco de ter ginecomastia, que é o aumento das mamas relacionados a estrogênio, vão ter também efeitos na sua próstata, enfim, devido à produção de estrona. Aí sim, a estrona em excesso não é boa para a próstata, pode gerar riscos para a nossa próstata, tá? Então, a gente tem que ter consciência de que quando a gente injeta um hormônio exógeno, nós podemos ter esses efeitos colaterais, tá? De inibição do eixo, de infertilidade e de conversões androgênicas e conversões estrogênicas. Bom, outro efeito do uso de esteroides. Muitas vezes, chegam muitos pacientes para mim que utilizaram derivados do DHT, tá? Como? Vou dar um exemplo para vocês. Nandrolona, conhecida como Deca, né? Tomei só um Dequinha, tomei um Deca, tô tomando Deca. Bom, oxandrolona, tá? Estanozolol, são drogas, né, derivados do DHT e que também causam inibição do nosso eixo. Ou seja, essas drogas causam inibição do nosso eixo e elas vão fazer com que a gente reduza a nossa produção natural de testosterona. Só que, o que acontece quando esses pacientes usam só essas drogas isoladamente? Elas inibem o eixo e aí a sua testosterona natural vai lá para baixo. Só que daí, quando a nossa testosterona natural vai lá para baixo,
aí o risco maior de disfunção erétil, de impotência sexual, queda na libido, desânimo. Entendeu? Então tu tem muitas vezes um ganho anabólico, de ganho de massa muscular, tu tens um ganho de desempenho físico, mas tens uma deficiência, um problema na parte sexual, porque as pessoas usam isoladamente derivados do DHT, inibem o seu eixo natural de produção de testosterona e acabam tendo problemas sexuais em função disso. Isso é muito comum. Toda semana chega no consultório isso. Trato muita disfunção erétil e impressionante como o pessoal utiliza esse tipo de medicamento sem orientação médica e não entendem da fisiologia e acabamos tendo esse tipo de problema. E depois, para resgatar isso, demora um tempo, não é uma coisa tão simples. A gente precisa fazer uma estratégia de, primeira coisa, resgatar a vida sexual desses pacientes. Muitas vezes já tem um efeito psicológico muito grande, né? Os pacientes estão super bem de físico assim e estão com essas questões sexuais, e isso fica uma marca, fica uma cicatriz emocional que depois a gente tem que trabalhar tudo isso para resgatar essa questão. Então essa é uma outra coisa importante, né, do uso isolado de substâncias derivadas do DHT, que são substâncias anabólicas também, tá? Outras complicações, por exemplo, tá, um outro hormônio que também é anabólico, o GH, tá? Vou falar um pouquinho sobre o GH, que também o pessoal utiliza bastante para fins estéticos, tá? O GH, ele é um hormônio que ele atua nos mesmos receptores da insulina. Tá? Ele tem uns receptores, ele compete com a insulina pelos receptores. Tá? Então, muitas vezes, aquelas pessoas que utilizam o GH e fazem uso de uma alimentação mais rica em carboidratos, tem uma tendência a ter uma resistência maior à insulina, ou seja, tem uma tendência a ter uma glicemia alterada, tem uma tendência a ter uma hemoglobina glicada alterada e, em muitos casos, tem uma tendência também de ter inclusive um diabetes, pode ser transitório, mas também tem essa tendência de ter maior tendência de ter diabetes. Então, o paciente que usa GH tem que cuidar muito da alimentação, tem que tentar utilizar uma alimentação mais pobre em carboidrato, principalmente depois de usar o GH. Então, quando se usa o GH, tem que esperar um tempo para comer carboidratos, para que aquele GH possa utilizar os receptores de insulina e possa ser metabolizado pelas células, entre para as células, faça o anabolismo proteico, né, a síntese proteica que o GH faz, mas não haja uma competição com o carboidrato. Então essa é uma das questões do GH. Outras questões relacionadas ao GH, né, o GH tem uma retenção maior de líquidos. Quem usa GH tende a ter uma retenção maior de líquidos, tá? Principalmente em doses maiores de GH, certo? E essa retenção maior de líquidos pode ocasionar, e é muito descrito, síndrome do túnel do carpo, tá? Então pode ocasionar alterações articulares nesses pacientes e problemas de síndrome do túnel do carpo são bem comuns em pacientes que utilizam altas doses de GH. A outra questão do GH é que pacientes com história familiar de neoplasia de intestino ou de neoplasia cerebral, tá? Esses pacientes que utilizam o GH precisam antes, né, para quem vai utilizar o GH, eu sempre recomendo, né, aqueles pacientes que chegam utilizando, eu sempre recomendo que esses pacientes façam uma colonoscopia pelo menos e uma ressonância cerebral, porque esses pacientes podem eventualmente já apresentar um pólipo ou já apresentar alguma lesão intracraniana, e o GH, existem alguns estudos mostrando que ele pode ter uma tendência a aumentar essas lesões, tá? Ou seja, a progressão mais rápida dessas lesões, tá? Isso é controverso, tá? Mas eu, sempre que eu pego um paciente utilizando o GH, eu explico essa questão e sugiro que seja feito e prescrevo, né, que seja realizado esses hormônios, tá? Questão do... Estou respondendo uma pergunta aqui.
acho que é da Verusca, né? Verusca, existe um estudo mostrando, tá, que uma tendência mostrando que quem tem hormônios androgênicos em excesso, por exemplo, quem utiliza hormônios e quem tem hormônios androgênicos naturalmente em níveis mais elevados, teoricamente tem um risco maior de ter a forma mais grave do Covid, tá? Isso foi um estudo que saiu, tá? E inclusive existem estudos testando drogas antiandrogênicas para o tratamento do Covid. Parece que esses pacientes que utilizavam hormônio e tiveram Covid tiveram uma evolução pior, tá? Portanto, muitas pessoas, muitos médicos já estão utilizando drogas antiandrogênicas, tá? Que inibem a produção, né, e os efeitos da produção de testosterona por um período curto, né, naqueles pacientes que têm diagnóstico confirmado de Covid, e parece que tem tido resultados bem animadores essas pesquisas, tá? São experimentais ainda, mas enfim, são dados iniciais, mas parece que haver um benefício em bloquear, né, a produção de testosterona em pacientes com Covid, tá? Então, pessoal, eu acho que assim, isso é um assunto amplo esse, tá? Mas eu queria falar para vocês as causas mais comuns, né, de mau uso, né, de excesso de uso, de abuso de esteroides, tá? São coisas que a gente tem que tomar cuidado, não dá para sair usando, são drogas que influenciam muito no nosso organismo, tá? Influenciam muito no nosso dia a dia, né? Então é necessário que haja uma orientação, uma boa indicação médica para que se utilize, certo? E que seja feita com uma orientação e que o paciente saiba que ele pode ter efeitos colaterais devido ao uso desses medicamentos, tá bom? Então hoje eu vou fazer um bate-papo mais curtinho, acho que fica melhor o pessoal entender. Fico à disposição aí se alguém tiver mais alguma dúvida. Boa noite, Sandro. Grande urologista de Santa Cruz. Legal aí. Tivemos 150 pessoas online hoje, foi bem legal. Agradeço a presença de todos aí, bom domingo para todo mundo, ok? Falar sobre os SARMs. O Lipão aí, ei Lipão. Falar sobre os SARMs, tá? Os SARMs, sinceramente, eu acho que não vale a pena usar SARMs, até porque os SARMs, atualmente a Anvisa proibiu o uso de SARMs, tá? Então, eu acho que se a pessoa quer usar SARMs, é melhor. Os SARMs não tem estudos, tem poucos estudos com SARMs. São drogas da indústria, da suplementação, que não tem assim grandes estudos. Então, sinceramente, se você deseja usar um SARMs, é muito melhor usar drogas, alguns esteroides que são efetivos, tá? E que tem muito mais estudos na literatura. Muito mais estudos na literatura para uso, né? São muito mais seguros, sabe? Sinceramente, assim, além do efeito ser pífio, tá? São um efeito muito fraco, eu não vejo, sinceramente, benefício nenhum usar SARMs, tá? Hormônios bioidênticos, tá? Não, aqui devo parar? Não, você deve... reposição hormonal é maravilhoso, você não deve parar, você deve ser bem orientada, não é para parar, não estou mandando ninguém parar de usar hormônio aqui, pessoal, não é isso, só preciso que vocês saibam que a gente precisa ter uma orientação para utilizar. Bom, vamos ver aqui, ó. Eu faço uso de hormônio bioidêntico. Tá, o que é hormônio bioidêntico, pessoal? Vamos desmistificar um pouquinho o hormônio bioidêntico, tá? O hormônio bioidêntico é um hormônio que é igual ao nosso hormônio natural. Ponto. Uma substância exatamente igual ao nosso hormônio natural. Testosterona tem uma meia-vida de 8 horas. Então, se tu vai usar testosterona, e a testosterona é homóloga ou bioidêntica, como você queira falar, que seja igual à molécula de testosterona natural, ela vai durar 8 horas no seu organismo. Então,
A única forma de você usar hormônios bioidênticos é você colocar como pellet, colocar como gel de testosterona, ou seja, vai ter que colocar todos os dias, porque ela vai durar em torno de 8 horas. Então você vai fazer um uso diário, ou um uso que eu tenho usado muito nos meus pacientes para reposição hormonal, que é fantástico, que é o implante de testosterona. E você vai ter uma liberação contínua desse hormônio, né, para a corrente sanguínea. E ele dura 1 ano, geralmente, tá? Então tem hormônio de 6 meses, hormônio de 1 ano. Tá? E ele vai ter uma liberação contínua, ou seja, tu vai ter uma liberação exatamente controlada, na dose adequada, durante o período de 1 ano. Quando você usa, tá? Quando você usa um éster de testosterona, ela não é igual a molécula de testosterona. Porém, quando a testosterona é liberada, porque ela é ligada a um éster, a única diferença é que ela é ligada a um éster, tá? Então, esse éster vai fazer com que a molécula de testosterona seja liberada de forma gradual. Então, o éster, para que serve? Para aumentar a meia-vida de testosterona. Então, por exemplo, o Durateston, que é um nome comercial que o pessoal usa. O que é o Durateston? Ele é um blend, ou seja, uma mistura de ésteres de testosterona que vão aumentar a meia-vida da testosterona. O cipionato de testosterona é um outro éster de testosterona que vai ter um determinado número de dias que ele vai ter a meia-vida. Um decilato de testosterona é uma molécula grande, um éster grande que vai durar mais tempo. Vai durar em torno de 2 meses, até 3 meses, um decilato de testosterona. Então, mas a liberação da molécula é a mesma, é testosterona. Entendeu? Só que quando a gente usa um éster, a tendência é de ter mais picos de liberação. Diferente quando a gente usa um gel e diferente quando a gente usa um implante. Então tem que saber para que tu quer o uso. Então, quando tu quer o uso que sejam doses com picos, tu vai usar um éster. Quando tu queres que seja uma liberação controlada, programada, tu pode usar um implante. Se a pessoa prefere passar o gelzinho todos os dias, tu pode usar o gelzinho. Então cada um escolhe a forma como quer como vai administrar, vai discutir com o seu médico, vai identificar a forma. Agora, os derivados do DHT, eles não são testosterona, tá? Então não são idênticos nem parecidos, eles são outra coisa, tá? São esteroides anabolizantes, tá? Que são diferentes. Tem os efeitos anabólicos deles, tá? Ó, doutor, o que pensa sobre o indivíduo que teve câncer após alguns anos usar testosterona como reposição hormonal, tá? Estava curado do câncer, não seria muito arriscado. Carolina, tu estás falando do câncer de próstata, isso que eu quero dizer. Se for câncer de próstata, existem já estudos mostrando que é tranquilo utilizar testosterona depois da cura clínica do câncer de próstata. Então, depois de alguns anos, onde o PSA tá baixo, né, isso aí a urologia já evoluiu, já comprovou que é seguro utilizar a testosterona. Tá? Agora, quando o câncer está ativo, não, porque o câncer de próstata é uma contraindicação para o uso de testosterona ainda, tá? Embora existam, né, estudos, inclusive pesquisadores de Harvard estudam, né, e tem alguns artigos mostrando que talvez pudesse usar mesmo em pacientes com câncer. Inclusive, tem estudos mostrando que quem tem mais câncer de próstata são aquelas pessoas que têm testosterona mais baixa. Tá? Então se sabe hoje que a testosterona não causa câncer de próstata. Tá? Ela hoje não pode ser utilizada em quem tem câncer ativo, mas aquelas pessoas que já tiveram cura clínica podem utilizar a reposição de testosterona de maneira segura. Tá? Isso já está comprovado. Tá? Transdérmico todos os dias. O único problema do implante para mim é o preço, é mais caro, porque tu vai ter que usar um ano de medicamento, vai ter que pagar de uma vez, mas isso é um acerto, né? Que tu vai ter que pensar, né? Olhando em longo prazo, mas realmente é uma alternativa muito boa.
Tá? Uma alternativa bem legal. Para as mulheres, por exemplo, tem um outro hormônio anabólico que se utiliza muito nas mulheres, que ele é um antiestrogênico, a gente utiliza em mulheres, principalmente mulheres que têm muita TPM, que têm sangramentos irregulares, que têm endometriose, que têm adenomiose, tá? Que é a gestrinona, né? Conhecido popularmente como... falam erroneamente, né, como chip da beleza, você deve ter ouvido, né, mas na verdade ele é um hormônio utilizado para algumas patologias ginecológicas e ele tem como efeito colateral um efeito anabólico, tá? E por isso ela pode ter determinada dose com complicações androgênicas, como aumento da queda de cabelo, aumento da acne, aumento da oleosidade da pele, tá? É raro, porque como ele é um derivado, né, também da testosterona, tá? Ela pode ter efeitos, mas são efeitos bem mais leves do que a testosterona em si, entendeu? Então é tranquilo, tá? Câncer em geral, Carol, não tem risco nenhum, não tem nada a ver a testosterona com câncer, entendeu? Nenhum tipo de câncer, tá? Pode ficar tranquila. O que a gente sabia é que existia uma toxicidade maior para testosterona oral, né, na questão do câncer hepático, tá? Então por isso que se descontinuou o uso de testosterona oral, porque quando a gente ingere um comprimido de testosterona ou de qualquer medicamento, a primeira coisa que o nosso intestino vai absorver e aquela molécula vai passar pelo fígado, tá? E o fígado vai metabolizar. Então isso aí se chama a primeira passagem pelo fígado. Então quando a gente usava hormônios orais no passado, né, se tinha essa toxicidade hepática maior. Quando tu coloca, por exemplo, um hormônio transdérmico ou um hormônio por pellet, um hormônio intramuscular, esse hormônio vai agir primeiro na corrente sanguínea, vai cair nos tecidos e posteriormente ele vai passar pelo fígado para metabolização, mas isso é uma coisa posterior, entendeu? Então, Silvia, realmente existem estudos mostrando que níveis altos de hormônios androgênicos podem aumentar o risco de complicações pro Covid. Isso aí já está assim, vários estudos mostrando, até falei anteriormente, não sei se estava na live, mas o pessoal tem usado bloqueadores, né, de produção de testosterona e bloqueadores androgênicos também para esses pacientes. Testosterona é vida, sem dúvida. Deficiência de testosterona, tanto em homem quanto em mulheres, é horrível, né? Afeta muito a qualidade de vida e deve ser reposto sempre que necessário, sem dúvida nenhuma, né? A testosterona é um dos hormônios fundamentais para a nossa longevidade, para o nosso bem-estar, né? Existem vários veículos, tá? De transdérmico, pode ser em gel, pode ser em Pentravan, tá? Cada empresa tem um determinado veículo, tá? A questão do hormônio transdérmico é que muitas vezes a gente não consegue, tá? Eu tenho um pouquinho de receio com o hormônio. Tá? Então existem vários. O Pentravan é uma boa. O gel também é muito bom, né? Nós temos drogas comerciais, né, de reposição de testosterona em gel, que são muito boas. O Pentravan é muito bom também. Tá sem som. Estão me ouvindo, pessoal? Digam para mim se voltou o som aí agora. Tô entrando na menopausa, 58 anos, não faço reposição, por onde começar? Olha, Vera, é importantíssimo tu olhar como é que estão os teus hormônios, tá? 58 anos, tá? A gente tem uma queda brusca na produção de estrogênio, de progesterona, e muitas vezes mulheres utilizaram por muitos anos uso anticoncepcionais, e esse uso de anticoncepcional acaba bloqueando, aumentando muito uma molécula que nós temos na nossa
que nós temos no nosso sangue, se chama SHBG, que é globulina ligador dos hormônios sexuais. E essa SHBG sequestra a nossa testosterona, tá? Então, Vera, importante que tu tenhas um médico. Nós temos ali no instituto a doutora Bernadette Nonemacher, que é uma especialista em reposição hormonal feminina, tá? Te aconselho a entrar aqui no link da bio, clica ali, a doutora Bernadette faz consultas online e ela é nossa expert em reposição hormonal na menopausa e no climatério feminino, tá? Porque muitas vezes é necessário repor não só estrogênio, repor progesterona também, muitas vezes é necessário repor testosterona, tá? E a gente pode usar isso de diversas formas, tá? E para isso é necessário que seja feita uma avaliação física contigo, teus antepassados, como é que estão os teus exames, né, se tu tens algum risco, enfim. Toda essa avaliação é feita detalhadamente ali na clínica e a pessoa indicada é a doutora Bernadette. Te sugiro marcar uma consulta com ela, que ela vai te explicar tudo, ela é maravilhosa, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Agora melhorou, voltou. Doutora Bernadette é show. Olha, a Tiana já botou o telefone. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Já que o Lipe tá aí, vou falar um pouquinho sobre a parte articular, tá? Muitas vezes, tá? O pessoal usa testosterona em excesso e há um crescimento muscular rápido, tá? E esse crescimento muscular rápido, muitas vezes, ele não é acompanhado pelo reforço nos tendões, reforço nas articulações, e muitas vezes esses pacientes podem apresentar um rompimento parcial de tendões, uma lesão nas articulações em função de sobrecarga, porque a musculatura aumenta, mas às vezes os nossos tendões não aumentam da mesma forma. Então a testosterona, a reposição de testosterona, muitas vezes ela é muito boa para o músculo, tá? Mas os nossos tendões têm que ser também cuidados. Tá aí o Felipe Carvalho, né? O Lipe, que é especialista em terapia regenerativa, né? E a gente muitas vezes discute sobre isso, fala sobre esse assunto, e é uma questão importante, isso que a gente tem que cuidar, né? E aí, pessoal, mais alguma perguntinha aí sobre reposição hormonal, sobre o uso, sobre o abuso? Alguém quer saber mais alguma coisa? Lembrando que eu não estou aqui para criar pânico, enfim, não. Apenas você tem que ser bem orientado, tá? São medicações seguras na sua grande maioria das vezes, só que tem que ser bem orientado para que façam uso de uma maneira adequada, de uma maneira segura, com um profissional habilitado, um profissional que conheça as drogas, a farmacodinâmica das drogas, que saiba tratar eventuais complicações, que lhe explique o que pode acontecer. Por exemplo, muitas vezes a gente chega com pacientes jovens que não tiveram filhos ainda, usando altas doses de testosterona, e a gente sabe que aquele paciente vai ter problema depois para conseguir engravidar. E ninguém nunca falou isso para ele. Ele precisa saber disso. É uma decisão que ele tem que tomar, entendeu? Então, é uma questão que a gente precisa falar para as pessoas, né? Que a pessoa tem que estar ciente disso quando utiliza um medicamento que tem efeitos colaterais, como todo medicamento, tá? Os tratamentos de reposição hormonal duram em média quanto tempo, Roger? Roger, se tu tens deficiência de um hormônio, se tu não produzes mais esse hormônio adequadamente, tu queres manter uma produção adequada desse hormônio, esse tratamento vai durar pro resto da tua vida. Entendeu? Muitas vezes a gente consegue estimular a tua produção natural hormonal sem precisar repor também, tá? Mas naturalmente, quando tu vais usar um hormônio como reposição, tá? Como tu não produzes mais adequadamente, queres fazer uma reposição, tu vai usar ele pro resto da vida, porque tu já não produzes mais adequadamente aquele hormônio, tu já está com deficiência hormonal, tá? Diferente daqueles pacientes que utilizam para fins estéticos, muitas vezes utilizam por um período e depois param de utilizar e fazem um estímulo para que haja uma retomada na produção natural. Entendeu?
Então, são usos diferentes. Tá? Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Tá, pessoal? Então foi um prazer ficar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Adorei aí